Shalom, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma Haftará. Haftará essa que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 27. A paraxá vai, irá e mostrou-se. Essa Haftará, ela vai falar de duas passagens do ministério do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era o profeta discípulo do profeta Elias. Ele seguiu o legado do profeta Elias, ele deu continuidade ao legado do profeta Elias. Quando perguntado por Elias o que ele queria após sua partida, Eliseu disse que queria fazer o dobro de milagres que Elias realizou. E assim o Eterno concedeu a Eliseu porção dobrada. Assim diz o nosso mestre Yeshua. Meus irmãos, lá em João, capítulo 16, versículo 23. Em verdade vos digo, que tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir em nome de Jesus com ousadia ao Eterno, que possamos ter ousadia, assim como Eliseu teve ousadia no seu pedido. Elias era um profeta de grandes feitos e maravilhas. Porém, o Eterno concedeu o dobro das realizações do profeta Elias através da vida de Eliseu. Tudo isso graças a um pedido que Eliseu fez, um pedido ousado, se nós formos comparar todos os milagres e todas as maravilhas que o profeta Elias já tinha realizado. Então, quando Eliseu ele pede porção dobrada, era pedindo porção dobrada de vários milagres e maravilhas que muitos acreditavam que não seriam ser capaz de realizar, que o próprio Eliseu não seria capaz de realizar. Mas assim que Eliseu ele recebe a capa de Elias, quando Elias sobe na carruagem de fogo, antes dele irem para aquele lugar, Elias ele abre o Rio Jordão com aquela capa. E logo assim que Eliseu recebe aquela capa, ele também, assim, como se estivesse fazendo ali o primeiro teste, ele também coloca a capa e o rio também se abre para Eliseu e ele atravessa a pés secos o Rio Jordão. Amém? A nossa Haftará vai falar de dois desses feitos, desses grandiosos feitos que o profeta Eliseu fez. Além desse, da travessia do Rio Jordão, além da cura de lepra, de Naamã. Então, nessa Haftará, nós vamos ver dois feitos do profeta Eliseu. A nossa Haftará vai falar de dois desses feitos do profeta Eliseu, que foi a multiplicação do azeite na casa da viúva e a história da mulher sunamita. Nós vamos estar agora lendo esse texto aqui, mas antes de ler esse texto, nós vamos estar orando ao Eterno para que nós possamos receber a sua palavra em nossos corações e que para que essa palavra possa adentrar a nossa mente, ao nosso pensamento, e que nós possamos estar concentrados
e conectados para que essa palavra sirva de aprendizagem na nossa cabeça, mas também no nosso coração. Amém? Amado Deus, grandioso Pai, graças te dou, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui aprendendo um pouco mais da sua palavra, ó Pai, de estar aqui aprendendo um pouco mais desse profeta, ó Pai, que foi usado por Ti, o profeta Eliseu, ó Pai. Que possamos, através, ó Pai, das histórias que estão aqui na Bíblia, ó Pai, de tudo que Eliseu viveu, de tudo que ele fez através do seu poder, da sua glória, da sua unção, ó Pai, que nós possamos aprender um pouco e possamos estar, ó Pai, praticando, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que aqui está escrito, ó Pai, que nós possamos estar buscando, ó Pai, ser discípulo, obediente, como Eliseu foi de Elias, ó Pai, um homem também, um profeta ungido pelo Senhor, Pai. Então nos deu, Pai, graça, paz e conhecimento, ó Pai, da sua palavra. É o que eu peço em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Então, essas duas passagens passam no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 27. Eu vou estar fazendo a leitura para vocês. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, e disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Versículo 8. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tenha dito: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado como todo o desvelo, e que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse:
Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à tua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E este sobre os seus joelhos até o meio-dia, e ele esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas a caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com seu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Amém. Então, a palavra de Deus, nessa Haftará, ela vai falar sobre essas duas passagens a respeito do profeta Eliseu. Quando ele faz a multiplicação de azeite para a viúva, e quando essa mulher que já tinha um marido de idade avançada, o Eterno, através do profeta Eliseu, ele faz essa mulher ficar grávida. Na história do azeite, é curioso perceber que o profeta Eliseu, ele pergunta à viúva, a primeira pergunta que ele fala: o que tens? O que você tem? E ela diz: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite vazia. Mas ela tinha alguma coisa, ela tinha a vasilha de azeite vazia. Então, meus irmãos, nós precisamos sempre ter o que oferecer a Deus. Nunca devemos pedir se estivermos vazios. Devemos sempre ter alguma coisa a oferecer. Deus quer fazer um milagre em nossas vidas, mas nós devemos estar com alguma coisa para oferecer. Pode ser a nossa fé, pode ser a nossa esperança, pode ser a nossa gratidão. Então, devemos estar cheios de fé, cheios de esperança, quando viermos a pedir algo a Deus. Devemos estar cheios de humildade, estar cheios do Espírito Santo. Então, que nós nunca possamos recorrer a Deus de mãos vazias ou de coração vazio. Nós possamos estar sempre cheios do Espírito Santo quando viermos pedir, clamar alguma coisa ao Pai. Porque
É assim como o profeta perguntou: o que tu tens? Deus também, ele pode nos perguntar: o que você tem me oferecido? O que você tem me oferecido para poder pedir esse milagre? O que você tem feito para me pedir? O nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Mas nós também, como filhos, devemos estar sempre oferecendo o melhor para Deus. Aleluia. No texto, a viúva cumpre o que o profeta ordena. Então nós vemos aí também que ele, o profeta Eliseu, ele vai pedir à viúva: o que você tem? Eu tenho uma vasilha de azeite, mas ela está vazia. Então você pega essa vasilha e você pega várias vasilhas entre os seus vizinhos, se tranca no seu quarto com os seus filhos, e ao derramar essa vasilha vai sair o azeite. Então nós podemos ver que no texto a viúva cumpre o que o profeta ordena sem ponderar, sem reclamar. Ah, mas por que eu tenho que ir lá incomodar meus vizinhos? Ah, mas por que eu tenho que me trancar no quarto? Ah, mas como que vai sair esse azeite se não tem azeite nenhum? Em momento nenhum ela murmura ou ela pondera para o que o profeta está ordenando. E assim nós temos que ser nas nossas vidas. Nós devemos acreditar nos milagres. Nós devemos ter convicção que Deus vai nos dar um milagre. Nós vemos, assim como no caso da viúva, nós podemos citar na paraxá que nós estamos estudando, nesse período de Abraão, que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele não ponderava com Deus. Deus deu uma ordem para ele sair, abandonar a sua parentela, e ele sair da sua terra, e ele foi. Ele foi sem saber para onde ir, sem saber o que ia acontecer. Não, ele tinha fé e convicção naquilo que Deus estava ordenando, e ele procurou cumprir. Nós podemos ver que a única vez que Abraão pondera alguma coisa com Deus é no caso lá de Sodoma e Gomorra, onde Deus avisa que vai destruir, e ele vai ali não ponderar e não murmurar, porque tem uma diferença em você ponderar e você interceder. No caso ali, Abraão, ele estava intercedendo por aquele povo, onde estava o seu sobrinho. Então existe uma diferença entre ponderar e interceder. Você pode interceder, você pode suplicar, você pode se render aos pés de Deus por uma causa, mas você não pode ponderar nem murmurar a respeito das decisões do Eterno Pai. Amém? Que nós possamos nos afastar também do espírito de incredulidade. Porque o espírito da incredulidade, ele vai nos afastar das nossas promessas. Ali, a viúva, em nenhum momento ela ficou incrédula, achando que não ia sair o azeite, que o azeite não seria multiplicado. Então, muitas das vezes nós temos esse espírito de incredulidade. Muitas das vezes a gente não acredita que o Eterno é capaz de realizar algum milagre. Então, que nós possamos ter essa fé. A gente vê que tem pessoas que recebem o chamado e que abandonam tudo para servir a Deus. E Deus os sustenta. As pessoas vivem
através da graça e misericórdia de Deus, através das ofertas, pessoas que abrem mão de tudo nas suas vidas. Que Deus possa nos dar essa coragem de também viver e ter a certeza que o Pai vai nos sustentar, que Ele vai estar sustentando, que nós possamos ter essa ousadia, que nós possamos ter a coragem de assumir tudo que Deus tem preparado para nós, todos os ministérios, todos os dons, que os dons sejam ativados e que nós possamos receber e não fugir da promessa que Deus tem em nossas vidas. Amém? Podemos notar também no texto que o profeta não colocou o azeite em todas as ânforas. Foi com a distribuição que o milagre, ou a distribuição do azeite através da viúva, que o milagre aconteceu. Assim como Yeshua também, ele não multiplicou todos os pães e peixes em todos os cestos. Era na distribuição dos peixes que havia a multiplicação. Então, partindo dessa premissa, eu queria deixar uma chave aqui para os irmãos. Muitas vezes temos que distribuir, meus irmãos, para multiplicar. Muitas vezes o milagre da multiplicação, ele está atrelado à distribuição. Então, muitas das vezes nós temos que ser generosos em distribuir para poder receber isso multiplicado. Amém? E na outra passagem, notamos, na outra passagem, que é a passagem da mulher sunamita, aqui no texto, nessa versão da Bíblia, fala que havia uma mulher grave, mas em outras versões vai falar que essa mulher era rica. Havia uma mulher rica. Então, nessa passagem, nós notamos primeiro aqui o espírito de solidariedade dessa mulher em receber um homem de Deus em sua casa, em tratar ele da melhor maneira possível. Nós vemos aqui um espírito de hospitalidade dessa mulher, que teve a preocupação de fazer um quarto para que quando o profeta estivesse por ali, ele tivesse um alojamento para dormir. Que nós possamos ter esse espírito de hospitalidade com as pessoas, que nós possamos ter esse espírito de hospitalidade quando a gente receber um irmão em nossa igreja, quando a gente receber um visitante em nossa igreja, que nós possamos estar dispostos a abraçá-los, a tratá-los da melhor maneira possível. Assim como Abraão também recebeu os 3 anjos, recebeu o anjo do Senhor. Muitas vezes nas passagens da Bíblia, quando a gente vê a expressão anjo do Senhor, é o próprio Yeshua que ali está. Então Abraão também, ele tratou da melhor maneira possível aquelas 3 pessoas que ali estavam. E aquelas 3 pessoas, através do Eterno, deixaram a promessa que a mulher dele também iria conceber um menino. E assim como aconteceu com Abraão, através de Sara, o profeta Eliseu também disse que aquela mulher que também tinha um homem da idade avançada, ela iria conceber, ela iria dar luz ao menino. Mas tanto lá em Gênesis, nessa passagem, quanto na história da mulher sunamita, nós vemos o quê? Que elas ficaram incrédulas com essa situação. A priori, elas não acreditaram que isso seria possível, delas poderem o quê? Conceber, ficar grávida, dar à luz a um menino, ou a uma menina, a um recém-nascido, a uma criança. Mas só que Deus, muitas das vezes, vai pegar a nossa incredulidade, Deus vai fazer, muitas das vezes,
no momento das nossas vidas que a gente estiver mais incrédulo, é que Ele vai mostrar e vai fazer o milagre aparecer em nossas vidas. Deus, muitas das vezes, Ele, como eu posso dizer, Ele gosta de ser desafiado. Então, o nosso Deus, o nosso eterno Pai, muitas das vezes, Ele, quando a gente mais desafia Ele, quando a gente acha que coisas não são possíveis, que aquilo é impossível, é quando Deus faz coisas diante dos nossos olhos, é quando Deus faz coisas nas nossas vidas. E eu falo por mim mesmo, porque eu tenho vivido muitas coisas que eu não acreditava, e Deus tem me dado várias cajadadas pesadas na minha cabeça, e eu tenho sido testemunha de várias maravilhas, tanto na minha vida, quanto na vida dos meus irmãos, quanto na vida da minha igreja e dos meus familiares também. E que Deus possa estar a cada dia mais nos surpreendendo mais e mais. Amém, irmãos? Então, às vezes, Deus vai usar da nossa incredulidade para nos mostrar as suas maravilhas. Eliseu, ele foi um profeta usado por Deus. E depois, quando a gente termina de ler essa passagem da mulher sunamita, onde o seu filho morre e ela vai lá procurar o profeta Eliseu, Eliseu, ele também ressuscita aquele menino, aleluia. Eliseu traz aquele menino de volta à vida, amém? E nós vemos também a fé daquela mulher em procurar pessoalmente o profeta, e em nenhum momento ela falou para o seu marido, ela falou para o servo de Eliseu o que tinha acontecido. Ela sempre repetia: está tudo bem, porque aquela mulher, ela tinha fé que Eliseu, que o profeta Eliseu, ele ia resolver através do Eterno aquela situação. Então ela não se desesperou, ela confiou em Deus, ela teve fé. Então que nós possamos ter a coragem dessa mulher sunamita, que mesmo vendo seu filho morto, ela procurou aquele homem de Deus, porque ela tinha certeza que aquele homem, que o Eterno, através daquele homem, poderia trazer o seu filho de volta. Amém? Eliseu foi um profeta usado por Deus para operar maravilhas. Ele caminhava na unção do Senhor. Que possamos seguir o exemplo do profeta Eliseu, que pediu porção dobrada, e que ele recebeu essa porção, e que ele nunca fugiu do seu ministério. Eliseu andou por muitos e muitos anos com o profeta Elias, até ele assumir esse ministério profético. E ele, o tempo que ele esteve com o profeta Elias, ele estava andando ao lado dele, buscando cada vez mais conhecimento, servindo ao seu líder, acompanhando o seu líder, fazendo o melhor para o seu líder. Então que nós possamos também estar sempre ao lado da nossa liderança, através da pastora Cristiane, uma mulher dotada de dons e maravilhas, dotada de conhecimentos, dotada de dons. Então que nós possamos estar caminhando ao lado dela, que nós possamos estar absorvendo essa unção que a pastora Cristiane tem, que nós possamos estar sempre servindo ela da melhor maneira possível, porque servindo a pastora nós estamos servindo a Deus, porque ela é uma mulher que é um instrumento na mão do Eterno, através de Yeshua. Então que nós possamos estar ali também, sendo como Eliseu foi com Elias, até que nós possamos também assumir o que Deus tem para nós, assumir os nossos ministérios, assumir as promessas que Deus tem para nós.
mas que nós possamos também, nesse tempo, possamos estar servindo a nossa pastora da melhor maneira possível, porque ela tem muito a ensinar em nossas vidas. Amém? Que nós possamos ser interessados no aprendizado, que nós possamos ter fome e sede da unção. Amém, meus irmãos? E que o Eterno abençoe a todos os irmãos, em nome de Yeshua, e que possa essa Haftará entrar no coração dos irmãos, e que vocês possam ser abençoados através dessa palavra, através dessas passagens que foram da vida do profeta Eliseu. E até a próxima, em nome de Yeshua. Shalom, shalom.